Câmara dos Deputados aprova projeto para ampliar a isenção do imposto de renda para R$ 5.000. E você vai ver também. Lula e Donald Trump podem se encontrar no final deste mês na Malásia. E ainda, o governo federal acompanha a interceptação pela Marinha Israelense em embarcações com brasileiros. Essa e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira a todos que acompanham mais uma edição do Redação Hit, edição manhã. A partir de agora eu trago as principais notícias para te manter muito bem informado. E olha só, em votação unânime, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. A proposta ainda prevê alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil por ano. O texto ainda terá que passar pelo Senado Federal e depois ser sancionado pelo presidente Lula. Vamos ver. Relatado pelo deputado Arthur Lira, o projeto foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em março. O texto prevê isenção de imposto de renda para pessoas com renda mensal até R$ 5.000 mensais e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais. Atualmente, a tabela do imposto de renda funciona de forma progressiva, ou seja, conforme o valor da renda aumenta, o contribuinte passa a pagar um imposto maior sobre aquela parcela de rendimentos. Pela tabela atual, quem ganha até 3.000 já está isento. A partir daí, a tributação começa a incidir em faixas. Se a proposta virar lei em 2026, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 vai custar quase 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Para compensar a perda de arrecadação, Lira manteve a proposta do governo de tributar com uma alíquota progressiva de até 10 rendimentos acima de 50 mil por mês. A nova tributação recai sobre lucros e dividendos, que hoje são isentos do imposto de renda. Já quem tem apenas o salário como fonte de renda não será afetado, pois continua sujeito à tabela progressiva do IR, com retenção em folha de até 27,5%. Após a aprovação da proposta, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que ampliar a isenção gera justiça social. Uma votação de um tema abrangente e complexo como esse sem ter um destaque apresentado. A votação ela se deu apenas no texto do relator, que teve a habilidade de construir com os demais líderes aquilo que representou a redação final, e agora a matéria segue ao Senado Federal, demonstrando que a Câmara tem compromisso com o Brasil, que a Câmara é amiga do povo, que a Câmara quer olhar para frente, sempre na certeza de poder tratar aquilo que é prioridade para a população brasileira como uma prioridade para esta casa, e é dessa forma que nós vamos seguir trabalhando para cada vez mais levarmos iniciativas e propostas que possam verdadeiramente ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. O aval da Câmara abriu caminho para aumentar a renda do trabalhador com a isenção ou desconto do imposto de renda. Caso seja aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Lula, quem ganhar salário de até R$ 7.350 serão beneficiados. Além da isenção de imposto de renda aos profissionais que ganham até R$ 5.000, o projeto também prevê um desconto progressivo para quem ganha até R$ 7.350. Na prática, os valores deixarão de ser descontados do salário todos os meses a partir de janeiro de 2026, caso o projeto seja aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Lula. O ganho para quem tem salário de até R$ 5.000 será de R$ 312,89 por mês. Em um ano, considerando também o 13º salário, a economia pode chegar a R$ 4.000. Na prática, isso representa um aumento anual equivalente a 81% do salário de um mês. O projeto ainda prevê uma mudança na cobrança do imposto para quem ganha até R$ 7.350, com desconto progressivamente menor para rendas a partir de R$ 5.000. Com isso, esse público também será beneficiado e quem ganha, por exemplo, R$ 5.400 vai ter ganho mensal de R$ 259, ou 62,5%.
Já quem ganha R$ 6.200 vai ter proveito de R$ 153 mensais, ou 32,11%. As novas mudanças devem incluir cerca de 10 milhões de contribuintes na lista de isenção a partir de 2026. E milhões de brasileiros estão sendo prejudicados pela falta de pagamento do FGTS. O rombo na conta dos trabalhadores já chegou aos 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Esse é o valor que milhares de empresas Brasil afora estão deixando de depositar no Fundo de Garantia dos seus empregados. A ação, que é obrigatória por parte de instituições, já deixou cerca de 9 milhões e meio de trabalhadores com prejuízo em suas contas, com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais tendo o maior número de empregados afetados. Para Gleibe Prete, doutora e professora em Direito, com tantos impostos para as empresas, quem fica em segundo plano sempre é o trabalhador. O FGTS nada mais é do que uma poupança, que via de regra está no nome do empregado. Só que o empregado não pode usar isso. Esse dinheiro, muitas vezes, o governo exige isso para quê? Porque uma vez depositado esse dinheiro, é o próprio governo que vai utilizar esse dinheiro, via de regra, para construir casas próprias. Agora, por que muita empresa não paga? Porque ela já está tendo uma sobrecarga muito grande de imposto. Então, ou seja, se ela existe, ela tem uma sobrecarga de imposto enorme, mais o imposto, que não deixa de ser o FGTS, oneraria muito ela. Mas o que eu vejo na prática, quando colocado na balança, o que pode me causar mais prejuízo ao empregador é o não pagamento do imposto. Então isso nós vamos pagar. O empregado, quando eu mandar embora, eu faço um acordo com ele. Em alguns casos, o trabalhador que não está recebendo o pagamento do Fundo de Garantia pode, por lei, solicitar a rescisão indireta, que é quando o empregado pede desligamento da empresa e ainda assim recebe todas as verbas de uma demissão sem justa causa. Na teoria, até pode ser uma boa opção. Já na prática, muitos brasileiros preferem não correr o risco por acreditar que a causa na justiça pode demorar. Em alguns casos, até aceitam prejuízo em silêncio, só para não perder o trabalho. Qual é a vantagem desta ação? Uma vez proposta, o empregado tem que comunicar à empresa dizendo que necessariamente não irá mais prestar serviço. Porque, obviamente, você entrar com uma ação e continuar trabalhando naquela empresa, o clima pode ficar um pouco mais denso. Mas, normalmente, na primeira audiência, ele já recebe todas as suas verbas como se mandado embora fosse. É um direito que pouca gente sabe. É como se o empregado desse a justa causa ao patrão. E para quem ficou curioso por saber se está sendo lesado juntamente a tantos outros, Gleibe Prete informou como pode se chegar a essa informação. Pode procurar qualquer Caixa Econômica Federal e lá será levantado um relatório dos pagamentos e o valor que tem disponível lá a ele. As pessoas que têm um pouco mais de acesso à informação podem baixar o aplicativo FGTS dentro do seu celular. E lá ele coloca os seus dados básicos e vai ter acesso às empresas que ele já trabalhou e às empresas que ele está trabalhando. O governo federal deu aval para estudar o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a carteira de motorista. Uma consulta pública para receber sugestões foi aberta hoje. A consulta pública para saber a opinião das pessoas é o primeiro passo para o novo modelo na habilitação de motoristas. O Conselho Nacional de Trânsito quer acabar com a exigência das 45 horas de aulas teóricas e das 20 horas de aulas práticas para ter a carteira de motorista. Com a mudança, o candidato vai poder escolher entre uma autoescola ou um instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. Esse profissional pode se habilitar em cursos digitais, em plataformas do governo. As provas teóricas e práticas serão mantidas. Em um primeiro momento, a novidade vai valer apenas para as categorias A e B. Segundo o governo, pelo menos 20 milhões de brasileiros estão dirigindo carros e motos sem carteira de motorista. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que uma das causas é o custo das aulas nas autoescolas, que chega à média de R$ 4.000. O governo quer reduzir o preço em até 80%. As autoescolas vão continuar oferecendo o treinamento, mas sem obrigatoriedade. Um encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos pode acontecer durante a cúpula na Malásia no fim do mês. Mas integrantes do governo brasileiro defendem uma ligação telefônica antes para preparar a reunião com Trump.
Há boas chances de o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump acontecer durante a ASEAN, a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, prevista para acontecer a partir do dia 26 de outubro, na Malásia. Lula vai participar do encontro como convidado. Apesar de ainda não estar confirmado oficialmente, a expectativa é de que Trump também participe da cúpula. Alguns servidores do governo brasileiro defendem que uma ligação poderia amaciar o terreno para um encontro mais proveitoso com Trump. O diálogo entre os dois presidentes para discutir as medidas impostas às importações brasileiras vem sendo construído através de gestos e ações por parte das diplomacias de Brasil e Estados Unidos. No mais recente deles, na última terça-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin conversou por um telefone com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Alckmin lembrou ao representante norte-americano que a preferência do país é sempre pelo diálogo e a negociação. Mas ele reforçou que o Brasil ainda não descartou as possíveis medidas de resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. E o governo brasileiro acompanha com preocupação a interceptação pela Marinha Israelense de embarcações da flotilha para Gaza. Os barcos que contam com a presença de cidadãos brasileiros transportavam ajuda para Gaza. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota, onde informou que o governo brasileiro acompanha com preocupação a interceptação pela Marinha Israelense de embarcações da flotilha. De acordo com a nota, diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luiziane Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha. O governo brasileiro deplorou a ação militar do governo de Israel, que, segundo o Itamaraty, viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar assistência consular. A flotilha, que partiu de Barcelona no início de setembro, era formada por cerca de 45 barcos, com centenas de militantes pró-palestinos de mais de 40 países. A flotilha navegava nesta quarta-feira pelo mar Mediterrâneo em frente à costa do Egito e se aproximava da faixa de Gaza. Israel deteve vários barcos da flotilha sem incidentes, indicou o Ministério das Relações Exteriores israelense na noite desta quarta-feira. E você vai ver a seguir, Vinícius Júnior e Rodrigo do Real Madrid voltam a ser convocados pela seleção brasileira. E agora na sua tela a imagem da cidade de Andaraí, 19 graus por lá agora. O Redação Hit volta já já. Pelo menos 2 pessoas morreram em um ataque em frente a uma sinagoga de Manchester. A polícia atirou no suspeito e classificou o ato como terrorismo. O ataque ocorreu no feriado judaico de Yom Kippur. A polícia classificou o ato como terrorista e afirmou ter atirado no suspeito, mas não especificou se ele sobreviveu. O prefeito da Grande Manchester pediu às pessoas que não especulassem nas redes sociais e parabenizou a polícia pela resposta rápida. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer decidiu encurtar sua presença na cúpula europeia em Copenhague devido ao ataque. Equipamentos policiais adicionais estão sendo mobilizados para sinagogas em todo o país e faremos tudo para manter nossa comunidade judaica segura. Conversei com Mark Gardner, do Fundo de Segurança Comunitária, e Andy Burnham, prefeito de Manchester, e quero agradecer aos serviços de emergência pela rapidez na resposta. No feriado judaico de Yom Kippur, os fiéis costumam ir às sinagogas várias vezes para orar. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Lisa Cook, diretora do Federal Reserve, pode permanecer em seu cargo por enquanto. O presidente Donald Trump tenta destituir a diretora do posto desde agosto.
A diretora é alvo de tentativas de destituição por parte do presidente Donald Trump desde agosto. A corte rejeitou o pedido apresentado pelo republicano e afirmou que só analisará o caso após janeiro de 2026. O magnata considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato. Segundo informou um porta-voz da Casa Branca à AFP, o governo removeu legalmente Cook e espera obter uma vitória definitiva após apresentar argumentos perante a Suprema Corte no ano que vem. Trump acusa a diretora de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, tendo apresentado 2 residências como principais. Cook recorreu à justiça para permanecer no cargo. Ela é a primeira mulher negra a integrar o conselho administrativo do Fed. A atividade industrial dos Estados Unidos desacelerou pelo 7º mês consecutivo em setembro, embora em um ritmo ligeiramente menor à medida que a demanda e a produção melhoraram. O índice ISM, baseado em sondagem com empresas e indústrias de todo o país, subiu ligeiramente para 49,1% no mês passado, um pouco acima dos 48,7% de agosto. No entanto, apesar da leve melhora, permaneceu abaixo dos 50% que separam a expansão da contração. Alguns analistas atribuíram a performance às tarifas extremas impostas pelo presidente americano Donald Trump. A drástica e inesperada implementação do tarifaço afetou mais algumas empresas do que outras, especialmente aquelas que dependem de importações de matéria-prima. Uma pesquisa da ADP/Stanford Lab mostrou que as empresas privadas eliminaram milhares de empregos em setembro nos Estados Unidos. A contração impacta a maioria dos setores, da indústria até os serviços financeiros. No mês passado, o setor privado eliminou mais empregos do que criou, menos 32 mil, com as perdas mais expressivas registradas em áreas como lazer, hotelaria e serviços profissionais. E agora vamos falar de esportes. Os atacantes do Real Madrid, Vini Júnior e Rodrigo, voltaram a ser convocados na seleção brasileira. Eles vão disputar os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão no mês de outubro. Na última quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti também convocou Éder Militão, que está recuperado de uma lesão, mas perdeu nomes importantes como Rafinha, Alisson e Marquinhos. Vamos dar uma olhada na convocação do treinador italiano. O italiano poupou o Vini em setembro, liberando o astro do Real Madrid da última rodada dupla das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, para a qual o Brasil já havia se classificado. Rodrigo, companheiro no time merengue do melhor do mundo pela FIFA, foi lembrado pela primeira vez no ciclo de Ancelotti, iniciado em junho. Também do antigo clube do treinador está de volta o zagueiro Éder Militão, que não joga pela seleção desde julho do ano passado e recentemente se recuperou de uma grave lesão no joelho direito. As lesões foram uma dor de cabeça na hora de montar o grupo. O meio-atacante Rafinha, o goleiro Alisson, o zagueiro e capitão Marquinhos e o atacante João Pedro ficaram fora da lista pelo mesmo motivo. Com um nome a menos entre os goleiros, Ederson está de volta. Os amistosos na Ásia fazem parte do plano do Brasil de enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. Em novembro, em Londres e Paris, a Canarinho vai jogar contra seleções africanas ainda não definidas e, em março, espera enfrentar adversários europeus. E ainda falando da seleção brasileira, a CBF anunciou mudanças que envolvem redução de dados dos campeonatos estaduais, a criação de uma nova competição e a redução de jogos para os clubes da Série A que disputam competições continentais. A primeira divisão, por exemplo, vai começar no mês de janeiro e a final da Copa do Brasil vai ser em jogo único. Os campeonatos estaduais vão ser disputados em 11 datas, 5 a menos do que em 2025. Começam em 11 de janeiro e terminam em 8 de março. A Copa do Brasil vai aumentar tanto em número de participantes, de 92 para 126 clubes, como em duração, de 18 de fevereiro a 6 de dezembro. A final vai ser em jogo único e irá encerrar a temporada nacional. Os 20 times da Série A só vão entrar na competição na 5ª fase. Na primeira divisão, a novidade é o começo, em 28 de janeiro. A Série A vai ser jogada durante todo o ano e termina em 2 de dezembro. A Série B também foi estendida. Vai começar em 21 de março, 2 semanas após o término dos estaduais. As 2 principais divisões vão ser paralisadas durante a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho.
Foi criada a Copa Sul-Sudeste, com 12 clubes e 10 datas, entre 25 de março e 7 de junho. Os times que disputarem torneios da Conmebol não vão participar. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a cidade de Rio Branco, no Acre. A cidade de Rio Branco possui uma população de cerca de 400 mil habitantes, sendo a maior cidade em população do Acre. O nome da cidade é uma homenagem a José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco, um advogado e diplomata que foi essencial no acordo entre o Brasil e a Bolívia, através do Tratado de Petrópolis, que incorporou o território do Acre ao Brasil. É reconhecida como Cidade Verde, devido aos inúmeros parques e atrativos relacionados à floresta amazônica. E agora vamos à cidade de Rio Branco com uma câmera ao vivo. Por lá, os termômetros marcam 28 graus. A cidade é a segunda capital mais antiga da Amazônia Ocidental brasileira. Em Rio Branco existem teatros tradicionais como o Cine Teatro Recreio, Teatro Plácido de Castro e os da Biblioteca da Floresta Marina Silva. E temos também o Museu da Borracha, que tem um acervo que reúne peças de arqueologia, paleontologia, história e coleção de manuscritos e documentos referentes à história do Acre. Outro ponto turístico é a Casa dos Povos da Floresta, que imita um tipo de cabana indígena e retrata a história de ribeirinhos, seringueiros e índios. E está localizada dentro do Parque da Maternidade. Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima quinta-feira e até mais.